É uma grande alegria ver a Vera aqui trazendo a mensagem. Eu acho que foi um dos primeiros que convidei ela para pregar na igrejinha. O primeiro foi um dos primeiros. O primeiro. E foi uma grande bênção, eu recebi um sim dela. E ela tem aqui trazido a mensagem em outros lugares, que Deus continue te usando. Nesse momento vamos fazer uma oração. Assim como você está, fecha os seus olhos. Pai de amor, está uma serva tua aqui, se prontificou, Pai, a trazer uma mensagem. Ela já provou essa mensagem durante a semana, já trabalhasse no coração dela. Essa mensagem já vai só transmitir uma coisa que ela já sabe, ó Pai. Ela já está vivendo isto. Por isso, ó Pai, use ela, para que nós saímos daqui alimentados espiritualmente. E que não só hoje, mas que nós possamos levar de bagagem para a vida eterna. Por isso eu te coloco essa tua serva nas tuas mãos. São bênçãos que eu peço em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Obrigada, irmão Valmor. Um bom dia. Um bom dia a cada irmão, cada irmã. E hoje é um dia bastante especial. Hoje é comemorado o Sábado Missionário da Mulher Adventista, né? Neste vasto mundo, aonde tem uma, né? Hoje está sendo comemorado. Então, hoje, daí caiu esse dia, o irmão Jerônimo tinha me convidado para eu passar a mensagem. E ainda bem, eu preparei semana passada a minha mensagem, né? Porque essa semana está sendo até um pouco tumultuado, a minha irmã está no hospital, então a gente tem a correria a semana inteira. E como hoje é um dia missionário, e irmãos, olha isso aqui, ó, e a cada amigo também, isso aqui, ó, sou o anjo, sou o novo tempo. Você poderia, né, ser um anjo da esperança. Porque aonde eu não posso, eu não sei nem dirigir, irmãos, né? Eu não posso sair para muito longe se fosse para eu pregar, né? Se eu não dependesse do meu esposo. Eu só poderia ir de bicicleta. Mas eu sendo um anjo da esperança, eu estou sendo uma missionária em cada cantinho deste mundo. Então, isso aqui é muito bom. É uma alegria a gente poder ser. Isso aqui nos mostra que nós temos um coração, né, apegado nas coisas de Deus. E não precisa ser muito não, irmãos, né? Tem pessoas que pensam que tem que ter muito não. Com um pouco seu, junto com um pouco meu, este mundo vai conhecer a mensagem através dos anjos que estão levando a mensagem. Mas agora vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, bondoso Pai, Senhor, está aqui a tua filha, Senhor. Estou pronta para trazer a mensagem que o Senhor tocou no meu coração. Que cada um de nós e das pessoas que estão nos escutando possam refletir sobre a mensagem que Deus colocou na sua santa palavra. Por Jesus, amém. Irmãos, hoje eu resolvi falar sobre Zaqueu. Todos nós temos um pouco de Zaqueu. Todos nós somos um pedacinho de Zaqueu. O título eu coloquei assim, ó, o vazio de Zaqueu. Porque, irmãos, se você está vazio das coisas de Deus, você está cheio das coisas do mundo, né? E a minha introdução eu coloquei assim, ó, o sentido da vida está totalmente relacionado ao nosso Senhor Jesus. Sem ele, nada faz sentido. E foi justamente o que Zaqueu buscou para a sua vida. Agora você pensa, né, na situação de Zaqueu. Na verdade, o nome dele, irmãos, eu pesquisei aqui. O significado do nome Zaqueu é justo e puro. E o que Zaqueu fazia, irmãos? Né? Ele roubava, ele furtava, né? Então, aqui ainda diz, ó, os pais estão olhando para o futuro, que ele seria justo, porque eles escolhiam o nome com um significado, né? Não importava se o nome não era bonito, mas se o nome tinha um significado, e o significado era bom, né? Era puro e justo.
Mas eles investiram em Zaqueu, né? E aqui ainda diz, ó, só que quando cresce, ele se perde. Os olhos de Zaqueu começam a brilhar pelas coisas do mundo. E muitas vezes nós também nos perdemos pelas coisas do mundo, né? Quando as coisas do mundo lá fora começam a chamar a atenção, nós pensamos que está melhor do que aqui dentro. E não, irmãos, é justamente quando nós estamos lá fora que a gente vê que a gente está perdido. Mas aqui ainda eu coloquei, ó, ele era ganancioso, porque ele cobrava, e ele cobrava além ainda do que era, né? Do que ainda era, ele roubava, ele cobrava muito mais do que era necessário. Mas reconheceu e partiu dele a entrega, né? Do seu coração e do dinheiro, né? Que ele havia roubado. Mas, irmãos, então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas 19. A história é do 19, né? Vai do 1 ao 10. No 1 e 2, diz bem assim, ó. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Irmãos, Zaqueu tinha tudo. Ele era próspero, ele tinha muito dinheiro, né? Muita riqueza, muitos bens. E quantas pessoas são assim como Zaqueu, né? Quantos nós estamos, né? Muitas pessoas são como Zaqueu, mas só tem isso. Só tem a riqueza, só tem os bens, né? E muitas vezes um coração duro para a palavra de Deus. Zaqueu percebeu que lhe faltava o mais importante para a sua vida, que era o encontro com Cristo. E ele teve a oportunidade, né, irmãos? Que bom. No 13:4, diz assim, ó, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, e a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Irmãos, você imagina, eu imagino que quando ele via as pessoas, né, indo atrás de Jesus, aquilo deveria despertar nele uma curiosidade, né? Ele deveria pensar assim, ó, mas quem é esse homem que eles tanto falam, né? Quem é esse Jesus? E o que aconteceu? Muitas vezes a curiosidade, como se diz, nem sempre ela é boa, mas nesse caso ela teve um fim vitorioso, irmãos. Porque ele correu à frente da multidão e por ele ser baixinho, ele teve que subir na árvore. Mas daí a gente fica pensando, será que Jesus não sabia que ele haveria de estar lá na árvore? Jesus sabe tudo, né, irmãos? Porque Jesus poderia talvez ter desviado, ou poderia ter passado e não ter olhado para cima, ou ter fingido que não havia visto Zaqueu. Você, né, pense assim? Porque é uma árvore, Jesus não ia talvez estar caminhando e olhando para cima, cuidando tudo. Ele prestou atenção, né, e ele viu Zaqueu. No 5 diz assim, ó, quando chegou Jesus àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. E no 6 ainda diz assim, ó, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Irmãos, aqui tem um detalhe muito importante, que quando o Senhor nos chama, ele tem um propósito na sua e na minha vida. Quando ele chamou Zaqueu, ele disse para Zaqueu descer, que ele ia ficar na casa dele. Você pensa que foi fácil para aquelas pessoas que estavam ali ao redor poder ver Jesus ir lá na casa de um ladrão? Talvez Jesus poderia ter ido, né, na casa de um irmão da igreja, do ancião, lá do pastor, mas não, ele foi na casa de um ladrão, que estava perdido, longe de Deus. E aquelas pessoas em volta começaram a falar,
olha onde ele vai, olha na casa de quem que ele está indo. Entendeu? As pessoas tinham talvez uma revolta, porque ele não era bem visto, ou o que ele fazia com as pessoas. Mas isso nos mostra quão grande é o amor de Deus, irmãos. Quão grande Deus se importa com você, comigo, e se preocupou com Zaqueu, irmãos. Ele não precisava ter feito aquilo. Ele poderia apenas ter dito, né, ter falado com Zaqueu, ou talvez até ter cobrado de Zaqueu, ter dito, pensa no que você faz, no que você está fazendo, se arrependa e pronto. Mas não, irmãos, Cristo foi à casa de Zaqueu. E aqui ainda eu escrevi assim, ó, você precisa ter alegria e receber em Jesus em sua casa, em seu coração. Não se demore em responder a Cristo. Ele tem muitas bênçãos para a sua vida. Irmãos, ali Zaqueu poderia ter também pensado assim, ó, não, Senhor, né? Eu não vou descer daqui, eu estou muito bem aqui, por que né, o Senhor vai querer na minha casa? Ele poderia ter pensado que Cristo fosse, como se diz, dar uma lição de moral nele. Mas, irmãos, ele desceu depressa e com alegria. Ele foi, e Cristo foi com ele para sua casa. E também ele não se importou, irmãos, com o burburinho das pessoas ao redor. Ele não se importou com o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Ele sabia que ele era errado, né, o que ele fazia. Mas ele ali reconheceu a piedade e a compaixão de Cristo por ele, irmãos. Lá no 7, vamos ler, ó. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo do que ele se hospedara com um homem pecador. E daí, irmãos, é que vem, né, toda essa trajetória que eu comentei, que ele foi lá na casa de Zaqueu. Mas, irmãos, tudo na vida tem como se diz, um propósito. Cristo teve um propósito de estar lá na casa de Zaqueu. E esse propósito, irmãos, é quando nós abrimos o nosso coração para Cristo. O nosso coração também não está limpo, também não está perfeito. Ele também tem muitas coisas que nós temos que pôr em dia com Cristo. Mas quando Cristo nos convida, irmãos, Cristo está pronto, irmãos, para nos receber. Deus faz o convite, nós temos que aceitar. Assim como Zaqueu estava lá na árvore, ele desceu rápido, ele foi para casa. Com certeza ali eles conversaram, né? Conversaram bastante, dialogaram. Com certeza Cristo esclareceu muita coisa para Zaqueu, irmãos. De repente Zaqueu colocou a sua versão do que ele fazia, né? Do que era errado, e reconheceu que estava errado. Vamos ler o 8, então. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, Cristo não chegou, não foi Cristo que disse para Zaqueu o que ele fazia de errado, o que ele deveria de fazer. Partiu de Zaqueu, irmãos, o reconhecimento que ele havia pecado, que estava fazendo errado. Com certeza ali o Espírito Santo trabalhou, talvez, né, ele já sabendo da situação, mas ele ouviu a voz do Espírito Santo e ele disse, Senhor, se eu tenho, né, eu vou devolver tudo que eu fiz de errado. Irmãos, eu acho que essa é uma parte muito importante quando a gente reconhece que a gente está errado, e a gente reconhecer que nós temos a oportunidade de mudar. Deus dá essa oportunidade para cada um de nós. E para cada pessoa, né, neste vasto mundo, Deus, neste momento, está dando oportunidade das pessoas se entregarem a Cristo. Não deixar os obstáculos, as coisas erradas, serem maiores do que as oportunidades que Deus dá para cada um de nós. A Bíblia, irmãos, ela é o carro-chefe, como se diz, né, da nossa vida. Às vezes a gente não precisa ter muito conhecimento, pensar, nossa, eu não sei aquela profecia, eu não sei isso. Irmãos, o básico para a nossa salvação, a Bíblia, ela tem várias, mas o básico
aqui dentro também tem. E ele é o suficiente para nós vermos que nós, sem Cristo, nós não somos nada. E nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Aqui no 9, irmãos. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque, daí no 10, irmãos, diz assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Senhor Jesus está à procura de quem realmente está disposto a entregar o seu coração a Ele. Irmãos, e você sabe que Jesus, ele não vai forçar ninguém a querer tomar decisão do lado de Cristo. Ele não quer que você e eu tome decisão, talvez precipitada. Eu demorei um pouco para tomar essa decisão, né? Eu demorei algum tempo para tomar essa decisão. Mas pela graça de Deus, hoje eu estou aqui. Mas eu não tomei essa decisão porque eu não queria. Eu ia na igreja, né? Eu já ia na igreja há 20 anos, irmãos, até eu tomar a decisão de eu me batizar. Mas esses 20 anos para mim não foram perdidos, porque, né? Foram um aprendizado de dia a dia, saber me fortalecer para eu poder permanecer aqui. Mas tem aquelas pessoas também que escutam a mensagem, recebem, estão prontos e permanecem, né? Esse que é o mais importante, irmãos, nós permanecermos ao lado de Cristo. Nós temos que estar disposto, né, a entregar o nosso coração a Cristo e de uma forma sincera e verdadeira, pois foi exatamente o que Zaqueu fez. Irmãos, você pensa às vezes a gente fica daí pensando quão bom foi talvez essa transformação na vida de Zaqueu. Porque pensa, um homem, ele não era, vamos pôr a palavra, ele não tinha falta de sabedoria, porque para saber lidar com dinheiro, você tem que ser sábio. Então ele era um homem sábio, um homem inteligente, ele sabia fazer as contas muito bem, irmãos. Você pensa uma pessoa dessa trabalhando dignamente, né? Porque daí ele se converteu, né? Ele parou de fazer o que fazia de errado. E uma pessoa dessa trabalhando na obra de Deus, trabalhando para Deus, né? Você pensa, quanta bênção ele não pôde trazer naquele momento para Deus, para ele mesmo, para a vida dele e para as pessoas que estavam próximas, poderem terem visto a transformação que ocorreu na vida dele. Porque, com certeza, né, irmãos? Até aquele momento, ele era visto como um ladrão, uma pessoa indigna, impura. E naquele outro momento, ele decidiu, não, a partir de hoje eu vou ser outra pessoa. Talvez algumas pessoas até ficaram, no começo, talvez duvidando, ou até pensando, será que ele realmente mudou? Mas isso, irmãos, faz com que a gente cresça e a gente amadureça. Assim como ele amadureceu ali, ele pôde ver Cristo agindo na vida dele. E a gente pensa, será que isso foi só aquele momento ali? Né, a única vez que ele ouviu falar? Não, irmãos, aquilo lá foi desde a infância dele. Né? Ele estudou nas melhores escolas, os pais deles com certeza falavam para ele inúmeras vezes. Né? Mas quando ele cresceu, foi um momento que ele se dispersou. E ele queria ser bem visto. E ele queria ter riqueza. Ele era ganancioso, ele queria ter a riqueza. E você trabalhando dignamente, não que isso não ocorra. Acontece, você pode ser muito bem sucedido. Só que demora um pouco mais. Mas ele tinha pressa. Ele queria, né? Ele não queria passar passo a passo, ele queria ter pressa para poder logo crescer. Então foi por isso que ele foi ter aquela profissão, né? Ser o cobrador de impostos, né? E daí ainda o imposto que era indigno, né? Entendeu? Era muito superior, né? Era bastante
judiado para as pessoas que não tinham, e tinha que pagar, irmãos. Tinham que pagar. Não tinha você não querer pagar, você deixar atrasado. Não, você tinha que fazer aquilo. Então, ele era bem crucificado pelo erro que ele cometia. Mas Deus teve misericórdia de Zaqueu, irmãos. Deus, ele reconheceu que ele precisava colocar Deus em primeiro lugar na vida dele, depois o trabalho, depois as outras coisas. E Deus teve vitória para Zaqueu. Mesmo tendo tudo, reconheceu que não tinha nada, pois vivia longe dos caminhos do Senhor. Hoje, irmãos, quantos de nós também a gente reconhece, né, que nós não temos nada sem Cristo, e nós não vamos ter nada, nós não vamos levar nada desta vida aqui, se nós não termos Cristo com nós, né, na nossa vida, no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, que os nossos dias aqui, eles são árduos, né? A palavra de Deus nos mostra, a TV nos mostra, os jornais nos falam, Jesus está às portas, Jesus está voltando, e você tem que estar preparado. É hoje, não é amanhã, não é semana que vem. É hoje que Jesus pode estar voltando para você. Porque se você descansar hoje, para você Jesus já está voltando, você não vai ter outra oportunidade. Né? Assim como Zaqueu teve a oportunidade de descer da árvore, ter a transformação e poder fazer o que era correto, mas talvez a gente pode não ter essa oportunidade se nós ficarmos, irmãos, só, como se diz, protelando e deixando, pensando, não, amanhã eu vou mudar, semana que vem, mês que vem, ano que vem eu vou me batizar. Pode não chegar, né? Porque Deus teve misericórdia aqui da vida dele. Assim, irmãos, Deus também teve misericórdia da minha vida. Ano passado, vai fazer um ano, irmãos, que Deus teve misericórdia de mim, né? Numa quinta-feira, simplesmente, eu comecei com uma dor terrível, e no sábado, a minha vesícula estourou. E eu praticamente morri, irmãos. Eu não morri porque Deus não quis, né? E Deus deixou a medicina para ajudar. Mas, irmãos, depois da cirurgia, né, 2 dias depois ainda, eu estava no oxigênio, irmãos, e amigos que estão assistindo em casa. Eu não tinha forças de respirar nos aparelhos. Nos aparelhos eu estava, e eu estava morrendo, eu estava sentindo que eu estava morrendo. Daí eu pedi para o meu esposo, eu disse para ele, meu bem, ora por mim, porque eu sinto que eu estou morrendo. Você já pensou que situação eu estava para eu ter que dizer isso para o meu esposo? Para eu dizer para ele, meu bem, ora por mim, porque eu estou morrendo, eu estou sentindo que eu estava morrendo. Mas ali, irmãos, deu a correria, os médicos vieram, Deus foi bondoso comigo, né? Deus não deixou eu partir aquele momento, né? E eu disse para Deus naquele dia que quando Deus, né, me chamasse, quando eu pudesse, eu iria levar a mensagem dele, entendeu? Poder ajudar, nem só a mensagem. Quando, irmãos, eu não estou lá na nossa, eu digo, na nossa igrejinha, lá perto de casa, na frente de casa, a gente tem um sítio, tem a igreja. Se eu não estou lá, eu estou aqui, eu estou ajudando, sempre estou disposta a poder ajudar. E eu fiz esse propósito com Deus, Senhor, quando eu puder, quando precisarem, e quando eu puder, eu vou estar sempre disposta a poder levar a tua mensagem, que seja na porta, irmãos, lá na recepção, qualquer coisa que seja para ajudar, eu vou ajudar. Porque, irmãos, Deus foi bondoso comigo. Assim como Deus foi bondoso com Zaqueu. Zaqueu ali não estava correndo risco de vida, mas ele poderia ter perdido igual, porque se ele morresse ali naquele momento, ele iria estar perdido, né? E Deus teve compaixão, Deus mudou a vida de Zaqueu para algo bom. Assim, irmãos, eu tive a oportunidade
né? Eu já sou batizada há, acho que 12 anos já fazem. Mas ali, quando eu estava naquele leito do hospital, eu senti, antes de eu ir para a cirurgia, eu conversei com Deus, eu digo, Senhor, eu sou tua, eu te pertenço, eu pertenço a ti, meu Deus, tu és o meu dono. Neste momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Mas se for da tua vontade, me deixa viver, Senhor. Porque a minha situação era complicada, eu sabia disso. Mas ali eu fiz uma reflexão, eu botei a minha vida em dia com Deus. Falei tudo, né, para Deus ali. E tinha a certeza assim, ó, no meu coração, Senhor, se eu acordar, é porque o Senhor permitiu me dar mais um tempo de vida. Então, irmãos, quando eu acordei, eu agradeci a Deus. Mesmo, ainda eu fiquei muitos dias internada, né? Muita recuperação. Ainda hoje, irmãos, vai fazer 1 ano, tem dias que é bem complicado para mim, entendeu? Eu ainda sinto muitas situações ruins, né? Mas Deus é bom, eu estou viva. Eu estou tendo a oportunidade de vir aqui trazer a mensagem de transformação. E Deus transformou a vida de um ladrão num homem de bênção. Uma pessoa que estava ali. Ladrão é uma palavra bem forte, né, irmãos? Mas é uma pessoa indigna, né? Que fazia o que não era correto. Mas levou ele ao quê? A bênção, a ele ser bênção na vida dos outros. E ele poder dar alegria aos pais deles. Imagina, irmãos, você ser uma criança sonhada, planejada, né? Entendeu? Ali, ó, o nome escolhido que era, né? Tudo de bom. E você se tornar justamente ao contrário, você trazer tristeza para o seu lar, para os seus pais, você dá esse desgosto, e Deus transformou a vida dele. Então, o nome dele, irmãos, depois, no final, fez jus, sim, ao que era justo e puro. Ele se tornou justo. E puro naquele momento porque ele entregou a vida a Cristo. Ele teve a transformação e nós somos puros. Quando nós descemos as águas, ali a nossa vida de passado fica para trás. Ali a gente é uma nova pessoa. Nós somos nova criatura em Cristo. Então ali a gente está naquele momento, mas nós não estamos isentos de pecar, irmãos. Todo dia é um dia de nós o quê? Nos arrependermos. Pela manhã dizer, Senhor, hoje é um novo dia. Obrigado por ele. Me ajude a ser uma pessoa digna, honesta, boa. E para que as pessoas lá fora possam ver isso em nós. Ver a transformação. Ver a vida de Cristo refletindo em nós, irmãos. Porque Cristo, ele quer o nosso bem. Irmãos, porque Cristo morreu. Para nós, a salvação é de graça. Mas ela teve um preço muito caro. Alguém pagou um preço muito caro, que foi com a própria vida. Você já pensou nisso? Que se nós tivéssemos que, ainda hoje, tá matando um carneirinho, irmãos, você pensa a situação que era você ter que matar ali um cordeirinho para você ter direito à salvação? Cristo decidiu morrer por Zaqueu, por você, por mim e por cada um de nós. E ele está disposto a todo dia Cristo mostra para nós, eu morri por ti. Hoje é uma nova oportunidade, que todos nós temos essa oportunidade, que nós não venhamos deixar passar em branco, que nós aceitemos Cristo no nosso coração. Hoje também Jesus quer fazer a transformação e a salvação para a sua vida, para a minha vida e para a sua família. Que nós possamos lembrar dos nossos familiares que ainda não tomaram decisão ao lado de Cristo. Devemos orar por eles todos os dias, porque enquanto tem alguém orando, o Espírito Santo não se afasta. O Espírito Santo cuida, protege, mas ele também avisa, volta, que ainda dá tempo. Mas enquanto aquela pessoa ainda não volta, eu também estou esperando, irmãos. Eu também tenho familiares meus, né, que ainda não voltaram para Cristo. Mas eu estou orando por eles todos os dias. E isso, irmãos, é para Cristo, é um pedacinho, é a mensagem que um dia ela ouviu, que um dia ela vai retornar.
pela graça de Deus, né, essas pessoas que um dia já tiveram aqui e talvez não estão mais, um dia elas vão retornar, pela graça de Deus. Que nós possamos nos arrepender se algum dia nós erramos, né? Como Zaqueu, que Zaqueu estava distante de Deus, mas Deus ali perdoou Zaqueu e Ele vai perdoar nós pelos nossos erros, nossos pecados.